Olá, o Tecpar é uma instituição fundada há 81 anos, são 81 anos de inovação no estado do Paraná e no Brasil. Desde a sua fundação, pelo então interventor Manuel Ribas e o seu primeiro presidente, o Dr. Marcos Henriette, o Tecpar sempre trabalhou na produção de soluções para a sociedade paranaense, principalmente em alguns pontos referentes à área da saúde humana e animal. Então, nós sempre dizemos que o Tecpar é um senhor de 81 anos e que tem que se manter ativo e inovador para manter-se vivo e atuante como está nos dias atuais. Entre alguns pontos importantes de inovação que o Tecpar apresenta ao longo da história do Paraná e apresentará na história futura, em função das construções que estão ocorrendo neste momento da história do Tecpar, nós gostaríamos de citar alguns exemplos importantes. O Tecpar é o único laboratório público oficial do Brasil que fornece a vacina para controle da raiva animal. Esse processo começou em 1940 e hoje nós chegamos a uma atualização científica e tecnológica compatível com o nível dos demais laboratórios internacionais. Antes o Tecpar fazia a sua produção num método à base de modelos biológicos e hoje a nossa produção de vacina antirrábica ocorre totalmente dentro de uma base celular das células BHK, podemos chamar assim, e com expressivo controle de qualidade. Esse nosso método de produção da vacina antirrábica é patenteada e é uma tecnologia original, oriunda do estado do Paraná. Falando em controle de qualidade, ainda dentro dessa questão da vacina para uso animal, a nossa área de controle de qualidade foi recentemente autorizada pela União Europeia e pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos a realizar exames sorológicos em animais vacinados para comprovar a eficácia e eficiência das vacinas. Desta forma, os animais ficam aptos a serem transportados para outros países. Então, esse credenciamento recebido pela Europa e pelos Estados Unidos, num trabalho recente realizado pelos técnicos do Tecpar, nos coloca também no nível mais elevado perante a comunidade internacional. Uma outra questão referente à inovação também, o Tecpar é o primeiro laboratório público do país a produzir os kits de diagnóstico para leucose e brucelose bovina. Estamos reestruturando a nossa área, reprojetando a nossa nova fábrica para darmos continuidade a esse atendimento de uma forma cada vez maior e eficaz e colaborar diretamente com o desenvolvimento das questões agropecuárias do Paraná e do Brasil. Quando nós falamos também em inovação, é importante relembrar, depois nós teremos com maior detalhe este assunto, que o Paraná e o Tecpar tiveram a fundação da primeira incubadora de base tecnológica do país, onde muitas empresas que por aqui passaram hoje são expoentes no cenário nacional. Enfim, a inovação está dentro dos objetivos e das metas do Tecpar, desde a sua fundação. Após esse histórico que nós aqui fizemos, de uma forma bem resumida, porque há muita história, falamos um pouco do futuro. O Tecpar estrutura o seu Living Lab, que é uma área a céu aberto para apresentação de inovações, busca constantemente o desenvolvimento de novas vacinas, entrando também na área de vacinas humanas, juntamente com alguns parceiros internacionais. Este é um passo bastante criterioso. Além disso, o Tecpar está em ligação direta, em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, para o desenvolvimento de projetos de produção de desenvolvimento produtivo para medicamentos a serem fornecidos ao SUS. É importante esse passo para o fortalecimento dos laboratórios públicos oficiais e para que o Brasil tenha sua autonomia tecnológica, científica, em termos também de fabricação, para que o país não fique dependendo de insumos internacionais, de importações e de tecnologias internacionais. É o momento da ciência e tecnologia ter o seu desenvolvimento no país por meio da inovação. E o Paraná, sem dúvida alguma, por meio do Tecpar e de seus demais órgãos, está sendo um expoente nesse processo. Nós, no Tecpar também, temos vários laboratórios, desde a área de medição e validações de materiais, o nosso Centro de Tecnologia, Saúde e Meio Ambiente, entre tantos outros, que ficam sempre à disposição
da população do Paraná, da sociedade do Paraná, para embasar, convalidar e auxiliar no desenvolvimento dos processos de inovação. É importante nós salientarmos que nós temos uma ação muito próxima com as nossas universidades estaduais. Os projetos que aqui chegam, principalmente na área dos imunizantes, imunobiológicos, nós temos termo de cooperação bastante forte para que essa análise venha a ocorrer de forma conjunta quanto à sua viabilidade científica, tecnológica e assim por diante. Inovação você faz em grupo, você faz em boas parcerias e assim você consegue apresentar resultados. Eu sempre digo que todo processo de inovação, ele deve gerar no final novos empregos qualificados, novos saberes, novos conhecimentos e demonstrem o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e do nosso país. Muitas vezes o desenvolvimento é confundido com crescimento, mas é importante buscarmos o desenvolvimento, que o desenvolvimento busca questões científicas, tecnológicas, sociais, ambientais e culturais. É algo muito mais amplo. E a inovação, juntamente com uma base científica e tecnológica forte e avançada, com certeza, desta forma, consegue cumprir o seu papel e a sua função. Porém, são 81 anos de inovação, desde a sua fundação, o Tecpar vem atuando nesta área, resolvendo as mais diferenciadas questões de base científica e tecnológica para a sociedade paranaense, para o Brasil. Um outro exemplo, nós temos o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, que é um departamento dentro do Tecpar, que atende, em média, ao ano, mais de 5.000 consultas referentes às áreas científicas, tanto consultas oriundas do Brasil, quanto de outros países também. Tanto é que a questão de um ano atrás, nós recebemos um prêmio pelo Ministério da Ciência e Tecnologia referente a esse trabalho. Então, enfim, o ecossistema de inovação, como o próprio nome diz, um ecossistema, um ambiente no qual deve ocorrer troca de energia e conhecimento, ele é constituído por muitas boas parcerias, por esclarecimento, por transparência e que as informações referentes a esta evolução cheguem à população de uma forma cada vez mais clara, de uma forma cada vez mais objetiva. Um outro ponto importante também, dentro dessa área de inovação, o Tecpar sempre busca estar atento ao que ocorre no nível mundial em relação a terapias avançadas. Nós estamos formando parcerias com vários produtores de medicamentos à base de cannabis, tanto parceiros nacionais ou internacionais, para fazer prospecções com o objetivo de ver a possibilidade de fornecer, dentro de determinado período, claro, comprovando enfrentando, comprovando e esclarecendo todas as fases regulatórias, que possa ser mais uma gama de medicamentos que possa ficar disponível à população. Mas é uma das linhas importantes de pesquisa no Tecpar nesse momento, o trabalho referente à questão de canabinoides. O chamamento foi realizado, algumas empresas estão trabalhando conosco e esperamos, dentro de um futuro não tão longo, termos respostas mais concisas para a sociedade. De maneira que também buscamos parceiros, falando em área de inovação, para vacinas tais como hexavalente, pentavalente, para que o país tenha uma cobertura vacinal cada vez mais fortalecida e não fique, como já falamos anteriormente, dependente de processos, métodos exteriores. Enfim, quem trabalha com inovação, antes de mais nada, tem que ser um otimista de primeira grandeza e tem que estar acostumado que não terá rotina durante o seu trabalho, uma vez que ciência, tecnologia e inovação, além de requererem muita paciência, nós não podemos estabelecer rotinas, porque sempre no momento que você está fazendo algo de forma muito continuada, é importante revisar para melhorar esses procedimentos. Eu vou fechar aqui o meu comentário, a minha fala, lembrando de um livro do Rubem Alves, onde ele fala que ostra feliz não produz pérola. Então, nós sabemos que a formação de uma pérola sempre ocorre por alguma irritação que ocorre dentro da ostra. Claro que essa irritação, dentro do campo de inovação, de ciência e tecnologia, não precisa ser algo negativo, mas sim uma curiosidade. E a curiosidade promove soluções. Então, uma boa semana de inovações a todos. O Tecpar fica à disposição da sociedade brasileira e paranaense para estar junto em novos projetos que coloquem o nosso Estado e o nosso país numa posição cada vez mais avançada na busca de soluções e na geração de desenvolvimento.
Obrigado por esse espaço e parabenizamos a todos que estão trabalhando diretamente na organização e na participação desta importante Semana de Inovação do Estado do Paraná. O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, empresa pública do governo do estado, fundada em 1940, é um instituto de ciência e tecnologia que, com seu corpo técnico, apoia a inovação e o desenvolvimento econômico e social do Paraná e do Brasil. 3 pilares sustentam a atuação do Tecpar: a indústria da saúde, o desenvolvimento tecnológico e inovação e o empreendedorismo tecnológico inovador. Na área da saúde, o Tecpar, como laboratório público oficial, atua com o fornecimento de insumos, medicamentos e vacinas ao Ministério da Saúde, como a vacina antirrábica veterinária, que é produzida pelo Instituto há 40 anos. Com a vacina desenvolvida pelo Tecpar, o Brasil conseguiu controlar casos de raiva humana em animal. Na área de desenvolvimento tecnológico e inovação, a atuação do Tecpar está focada em certificação de sistemas de gestão e produtos e na prestação de soluções tecnológicas com seu complexo laboratorial. Os profissionais atuam com análises em saúde e meio ambiente, medição e validação e tecnologia dos materiais, além de consultorias com informação estratégica e análise de dados. Com foco no empreendedorismo tecnológico inovador, o Tecpar faz gestão de incubadora e parque tecnológicos. A incubadora tecnológica do Tecpar, Intec, já apoiou a criação de mais de 100 novos negócios, que geram emprego qualificado e aumento de renda no Paraná. Com projetos inovadores, o Tecpar estuda novas tecnologias para apoiar o desenvolvimento econômico paranaense e, para isso, transformou seu campus SIC em um Living Lab, para estudar novas tecnologias em um laboratório a céu aberto voltado a energias renováveis e Smart Cities. Com suas atividades e soluções, o Tecpar contribui para que a inovação faça parte do dia a dia dos cidadãos brasileiros. Conheça o Tecpar em nosso portal e em nossas redes sociais. Tecpar, desde 1940, levando pesquisa, desenvolvimento e inovação em seu DNA. Hoje iremos conversar sobre 3 linhas de ação da área de tecnologia e inovação do nosso Tecpar. A primeira linha de ação é a área de ensaios, onde são realizados ensaios laboratoriais com uma competente equipe técnica e equipamentos de última geração. A segunda linha de atuação é a certificação. Certificação de produtos, certificação de processos. Esses serviços, eles são continuamente revisados e aperfeiçoados. E necessitamos, para essa revisão constante, de importantes órgãos, os quais somos acreditados e credenciados. Entre eles, o Inmetro, o Instituto de Metrologia, a BIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, o REBLAS, Rede Brasileira de Laboratórios, o Ministério da Agricultura, entre outros. Mas comentei que eram 3 linhas, e a linha final é a de inovação, que falaremos mais adiante. Entre as diversas modalidades de ensaios, buscamos garantir a segurança viária aos motoristas e pedestres, bem como trabalhadores e agentes de segurança, que atuam, por exemplo, na manutenção das nossas vias e estradas. Mas como fazemos isso? Bem, realizamos ensaios de conformidades em materiais, como, por exemplo, aqueles cilindros, aqueles cones, que estão ali para sinalizar áreas de atenção. Um dos ensaios que realizamos é da retrorefletividade. Este ensaio permite com que o motorista observe essa área de atenção a uma maior distância e possa, assim, tomar as medidas preventivas a fim de evitar um acidente. O Tecpar realiza esses serviços em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagem e a Polícia Militar do Estado do Paraná. E aproveito para falar um pouco, então, já que estamos falando de segurança viária, da ISO 39001, da segurança viária. Atendemos transportadoras, tanto aqui no nosso estado do Paraná, como em São Paulo. E, além disso, atendemos as concessionárias da Ecorodovias, como, por exemplo, o acesso
a ponte Rio-Niterói, buscando garantir a segurança nesta rodovia. Vamos agora falar um pouquinho da indústria, do ensaio na área da saúde. Na pandemia, nós temos utilizado aquele álcool antisséptico, 70%. Mas será que a embalagem, que tem lá 70 graus, realmente possui um produto com 70 graus? Esse é uma das análises que o Tecpar realiza, avaliando a conformidade desse produto comparado com a sua embalagem. Outro exemplo é a água que consumimos. Pois bem, o solo, ele pode possuir resíduos de agrotóxicos e metais pesados. E, eventualmente, esse material pode ir parar na água. O Tecpar, em parceria com a nossa Sanepar, participa do Plano de Segurança da Água. Realizamos análises laboratoriais, físico-químicas, além de microbiológicas, antes da captação pela Sanepar. E, além disso, nós também utilizamos dados emitidos por sensores que estão ligados aos nossos reservatórios e mananciais. E agora vamos falar um pouquinho da aplicação de agrotóxico nas nossas plantações. Bem, esses ingredientes que compõem o agrotóxico devem atender às exigências da atual lei de agrotóxicos. Essa lei prevê que somente poderão ser empregados no processo de fabricação ingredientes que não sejam perigosos ao consumo humano e ao meio ambiente. No entanto, se forem utilizados agrotóxicos falsificados ou contrabandeados, não há como garantir a segurança da saúde da população. Portanto, com o apoio do nosso Ministério Público e do Ministério da Agricultura, participamos do Sistema de Triagem Rápida de Agrotóxicos e Resíduos, conhecido como CITRAR, que é utilizado para detectar substâncias ilegais presentes no solo, mananciais ou outros ambientes sensíveis, contribuindo assim com a saúde da população e com o meio ambiente. Vamos agora analisar um outro exemplo na área da saúde. Anualmente são realizadas 900... Desculpe, dá para parar um pouquinho, Adriele? Adriele? Bom, vamos... Oi, desculpe, dá para interromper um pouquinho? Então tá bom, posso continuar? Isso. Tá bom, deixa comigo. Vamos analisar um outro exemplo na área da saúde. No estado do Paraná, são servidas diariamente 900 mil refeições para aproximadamente 2.300 escolas. Como garantir a qualidade dessas refeições? O Tecpar, em parceria com a Fundepar, inicia as inspeções nas embalagens durante a entrega pelos fornecedores. Em seguida, são realizadas análises laboratoriais de alimentos frescos e industrializados, como, por exemplo, carne, macarrão, arroz, sucos, entre outros, buscando assegurar a qualidade desses alimentos que irão compor a merenda escolar. Considerando a legislação atual, as tolerâncias, hoje nós temos um nível de reprovação de aproximadamente 9%. E essas reprovações são das mais variadas causas, como, por exemplo, o rótulo não corresponder efetivamente ao produto. A embalagem pode ter perfurações e isso causar contaminações, além de presença de salmonela, coliformes e chumbo.
Conforme havia mencionado, são necessárias parcerias, inclusive atendendo a orientação do nosso governo, de buscarmos articular atores na área de ciência, tecnologia e inovação. Assinamos em junho do presente ano com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para o desenvolvimento, assinamos um termo de cooperação para o desenvolvimento da rede de laboratórios multiusuário, que tem como foco o compartilhamento de expertises e de recursos laboratoriais entre o TecPar, universidades estaduais e demais instituições. Vamos agora conversar um pouquinho sobre segurança econômica. Isso mesmo. Como o TecPar pode apoiar o agregar valor ao produto dos nossos agricultores familiares? O TecPar, ele é pioneiro na certificação de orgânicos no Brasil. A certificação de orgânicos é uma grande oportunidade para aumento de renda, profissionalização e acesso a novos mercados. E com essa certificação, a unidade de produção ou processamento terá acesso ao selo Orgânicos do Brasil, imprescindível para a comercialização de seus produtos em todo o território nacional. Nesse sentido, de apoiar a agricultura familiar, o TecPar, em parceria com a Associação dos Municípios do Estado, iniciou a capacitação das prefeituras na área da certificação de produtos orgânicos, a fim de disseminar essa oportunidade, buscando incremento de emprego e renda. Atuamos também na área turística, isso mesmo. Concedemos à Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil, PTI, a ISO 9001, Gestão da Qualidade, no seu complexo turístico, contemplando inclusive passeios turísticos ao Ecomuseu, visita panorâmica e refúgio biológico. E como eu comentei no início, temos uma terceira linha de atuação, que é a inovação. A Agência de Inovação busca apoiar empresas na identificação de parceiros para o desenvolvimento de soluções inovadoras, avaliando necessidades de negócio e promovendo chamamentos públicos e científicos que poderão ser avaliados, testados em um laboratório a céu aberto, o qual denominamos Living Lab. Em 2020, a Agência de Inovação também lançou o Selo de Inovação TecPar, que concede a empreendedores, a empresários, um selo por meio de uma avaliação do potencial inovador, tanto de conceitos, de protótipos e produtos acabados. A agência também possui um setor de incubadoras tecnológicos, a nossa Intec, que apoia empreendedores que precisam desenvolver seus negócios, oportunizando a geração de novos empregos. Desde que foi criada em 1989, a agência já deu suporte a mais de 100 negócios inovadores. Atualmente, 10 empresas estão incubadas com desenvolvimento de tecnologias, utilizando, por exemplo, recursos de inteligência artificial no segmento de resíduos sólidos, bem como realidade virtual na área de educação. E concluindo, o TecPar também participa do grupo que está preparando a proposta do decreto de regulamentação desse importante marco histórico para o Estado do Paraná, que é a Lei de Inovação do Paraná. Como observamos, o TecPar tem buscado parcerias estratégicas para o desenvolvimento de suas ações. Fica aqui o nosso convite para você conhecer os nossos produtos e serviços no site www.tecpar.br ou por meio do Twitter, Instagram e Facebook. Vamos juntos alavancar o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Muito obrigado.